Acho que não. Boa noite, graça e paz. Eu me chamo Alice, sou de Lajedo, tenho 28 anos, né, formada em Química. Atualmente estou trabalhando na Maxilin, lá de Lajedo, não sei se vocês conhecem, na indústria, né? E estou estudando também na parte de Engenharia Química. Não sei para que eu fui inventado fazer isso, mas estou estudando Engenharia Química. Gostaria de agradecer já, de antemão, aqui a oportunidade que a igreja deu para que eu viesse aqui falar um pouco sobre esse tema, que é importante, que é o tema do feminismo. Eu acho que faz uns 4 anos, foi 2019, o tempo passou rápido, que eu vim aqui e falei também sobre esse tema do feminismo, só que foi as primeiras partes, os primórdios, né, que levou ao surgimento desse movimento. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a parte 2 do feminismo, e tem muitas outras partes, e depois a gente pode falar mais, certo? Antes de começar, eu gostaria de ler aqui com vocês uma passagem da Bíblia, que se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Aquela passagem que fala de Marta e Maria. Versículos do 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Vai dizer assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Então, por que foi que eu trouxe esse texto aqui para vocês? Porque basicamente a mensagem de hoje é para as Martas que existem, talvez dentro e fora da igreja, né? Aquelas que se ocupam de muitas coisas e que às vezes reclamam porque se ocuparam de muitas coisas, enquanto tem outras que estão aproveitando ali a boa parte, né? Que é estar aprendendo de Jesus Cristo assentado aos seus pés. Então, vamos dar início à nossa palestra sobre feminismo. Nos episódios anteriores, ali antes da pandemia, vocês lembram daqueles tempos lá antes da pandemia? Nos episódios anteriores, a gente falou um pouco sobre o protofeminismo do século XVI, do movimento de secularização do pensamento político, educacional e da divisão da unidade econômica. O que foi isso? Foi quando a religião passou à esfera privada da vida das pessoas, como algo que só acontece dentro das casas, né? Até hoje é dessa forma. E o pensamento político, religioso político educacional começou a ser influenciado por pensadores seculares que não eram cristãos. Então a gente comentou isso na palestra passada. A gente falou sobre a maternidade republicana e a era de ouro da domesticidade, que eu até trouxe algumas imagens para vocês verem, de como era bonito aquelas imagens das mulheres com aqueles vestidos bonitos e tal, fazendo o café da manhã no fogão. Então, nos Estados Unidos houve essa era de ouro da domesticidade e do surgimento do feminismo liberal com as sufragistas, né, a necessidade de se ter um voto. Elas acreditavam que o voto iria ajudar as mulheres a solucionar os problemas que existiam naquela época, né?
Hoje a gente sabe que os problemas continuam, apesar de que a gente tem direito a voto, a gente vota de todas as formas, temos liberdade para votar, mas os problemas ainda estão aí. E no final da palestra passada, a gente falou um pouco sobre como o cristianismo pode responder a esses 4 pontos acima ali, uma abordagem cristã. Quando as mulheres precisam desenvolver uma feminilidade, o que é que elas devem fazer? Devem buscar o estudo sobre a imagem de Deus, né? A Imago Dei. O estudo da trindade da igreja, né? Das relações que existem dentro da igreja, para a gente tentar entender como devem ser feitas as relações sociais, como deve ser o matrimônio, como deve ser a expressão de nossa personalidade na sociedade. Falamos sobre mandato cultural também, da educação integral ou holística, né, que o pessoal chama, e da vocação como uma resposta às relações de trabalho. E também a gente falou sobre a morada celeste e a hospitalidade cristã para o desenvolvimento saudável da domesticidade. E o que é que a gente vai trazer de semelhante da palestra anterior para essa de hoje? O entendimento comum que a gente vai continuar tendo aqui é a de que as teorias feministas são fundamentadas em filosofias de homens. Mesmo que o movimento feminista seja, por elas dito, um movimento de mulheres, eles foram baseados em filosofias de homens. Entenderam? Então, a gente vai ver quais foram esses homens que influenciaram essa segunda parte do feminismo. Estas filosofias desses homens foram incapazes de produzir resultados sólidos e muitas vezes geraram ainda mais problemas. A gente vai ver isso também, conforme a gente viu também na palestra passada. E o cristão tem diante de si a oportunidade de apresentar uma solução cristã aos problemas femininos, porque os problemas femininos existem. Cabe a nós apresentar uma solução que tenha uma visão cristã para esses problemas. Em sua área de atuação, cada cristão deve buscar por essas soluções. É o que a gente chama de cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão cristã? É você trabalhar em uma determinada área e aplicar os princípios cristãos naquela área para trazer a solução para problemas. Então, a gente vai falar isso também mais no final. Antes, eu quero explicar para vocês como foi que surgiu essa segunda parte do feminismo, e para isso eu trouxe um vídeo aqui que eu acredito que vocês conhecem esse autor. É comum aqui no Nordeste, o Ariano Suassuna, todo mundo conhece? Ariano Suassuna. Vai dar para escutar?
aconteceu na pandemia, durante aquele período de isolamento, que foi triste, né? Todo mundo precisou ficar em casa. E aí eu, como professora, trouxe esse exemplo aqui para vocês verem como é que esse realismo de Machado de Assis, que Ariano Suassuna comenta, está presente na realidade do Brasil. Então, aqui vocês têm na figura de cima uma estudante com seu notebook, seu tablet, seu laptop, né? Podendo estudar com aulas online. E na parte de baixo, que é a maioria da população, não tem notebook, não tem celular, às vezes não tem internet em casa, e precisou ficar isolado dentro de casa para poder estudar. E aí, esse é um problema que existe? Como é que a gente, enquanto cristão, a gente deve responder a esse tipo de problema? Então, o realismo machadiano, ele é essa tentativa de tentar entender como o país oficial tem feito leis ou produzido políticas públicas que às vezes não abarcam ou não ajudam o povo real, né? Que é aquele povo que não tem um notebook, aquele povo que não tem um celular. Então, aqui vocês têm, na parte de baixo, o país real, que é a origem da maioria das pessoas que votam, né? Vocês podem ver que a maior parte da população que vota é de baixa renda. E ali na parte de cima, no país oficial, que são aqueles que nos representam, é a origem da maioria dos nossos representantes. Ele vem dessa parte do país real. E essa também é uma reflexão que existe nessa segunda parte do feminismo. Ele diz, mesmo quando se estabelece um direito, como foi conquistado pelo feminismo liberal, que é o direito do voto, por exemplo, a mulher pode não estar em condições de exercer esse direito. É uma reflexão que é importante. De certa forma, é importante. Só que o que está por trás dessa ideia feminista que a gente vai ver agora, vocês vão ver que são ideias que não são exatamente cristãs, apesar de que essa é uma frase que é real. Então, aqui eu trouxe uma ilustração para vocês entenderem melhor o que seria a primeira parte do feminismo. Seria a feminista liberal representada ali pela sufragista. A ideia dela é acabar com as barreiras legais que a gente tem nas leis que oprimem as mulheres. Só que no segundo momento, que é o que a gente vai comentar hoje, a gente vai falar sobre o feminismo que é conhecido como feminismo marxista, que ele diz que existem barreiras que são mais profundas e que oprimem as mulheres e que não estão nas leis, estão em outras partes da sociedade. E a gente vai ver como foi que isso surgiu, né? E a terceira parte do feminismo, que é representado ali pelaquela terceira mulher, é o feminismo identitário, que ela vai perguntar, mas que mulher? Que mulher é essa que é oprimida? Então, uma fala, temos que acabar com as barreiras legais que oprimem as mulheres. A outra fala, existem barreiras mais profundas que oprimem as mulheres. E a terceira fala, que mulher? O que é mulher? Né? E nesse movimento de passagem de um para o outro feminismo, o que é que tem em comum entre as duas primeiras feministas ali, que vocês podem encontrar elas em quê? Nas universidades, vocês podem encontrar elas no mercado de trabalho. O que é que elas têm em comum? É que elas ainda têm a ideia de homem religioso, que é aquele homem que precisa ser salvo, mas ela não tem uma ideia de homem religioso cristão, que é aquele que precisa ser salvo do pecado por meio de Jesus Cristo. A ideia de homem religioso delas que precisa ser salvo é da opressão. É de sistemas econômicos exploradores. É de leis que oprimem as mulheres. Então, elas precisam ser salvas disso. Que é diferente da mentalidade cristã, né? Que a gente precisa ser salvo do pecado. Quando a gente passa da segunda parte do feminismo para a terceira, a coisa complica mais. Porque a ideia de homem religioso é substituído pela ideia do homem afetivo, que eu acredito que é a maioria das feministas que a gente encontra hoje em dia. Ela não tem mais a ideia de que ela precisa ser salva, mas que ela precisa ser agradada, né? As competências emocionais. Isso a gente vai ver, talvez nas próximas palestras aí,
E quem trabalha muito com esse tema é o pastor Guilherme de Carvalho. Não sei se vocês conhecem. Ele fala sobre essa revolução afetiva que aconteceu devido à introdução da mulher no sistema de trabalho também. Isso influenciou na formação desse homem afetivo. Então, de onde veio? Qual foi a ideia, a filosofia do homem que deu origem a esse novo tipo de feminismo? Começou ali com Hegel, no século XVIII, e ele trouxe a ideia de dialética. O que é dialética? Como vocês estão vendo ali na figura, você tem uma ideia, que é chamada de tese, você tem uma ideia que é oposta a ela, que contradiz essa ideia, chamada antítese. Então, você tem a tese, que é uma ideia, a antítese da tese, e contradiz aquela ideia. E nessa relação contraditória entre essas ideias, você consegue formar uma ideia nova. Então, isso se chama dialética. E essa ideia nova que é formada, ele chama de Zeitgeist, que é o espírito do tempo. A gente entende como o espírito do nosso tempo, né? Os modismos da nossa era, né? E para ilustrar melhor isso, eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre a moda, que nada mais é do que uma ilustração clara do que Hegel estava tentando explicar. Vejam só, vamos falar da nossa tese. Quem seria a tese aqui representando numa discussão que teve aí na moda no século XX? Coco Chanel. Coco Chanel era uma estilista que ela trouxe para o estilo feminino de se vestir. Por exemplo, vocês estão vendo que ela está vestida com uma blusinha toda listrada, que fazia referência aos marinheiros da França daquela época. Listradazinha, branquinho com azul. E ela traz também a calça, que era um modelo utilizado pelos homens. E ela traz aí para o vestuário feminino essa ideia. Então, ela era considerada revolucionária na moda por causa disso. E do outro lado, vocês têm a Schiaparelli, que era como se fosse a inimiga, a parte oposta da Coco Chanel. E aqui, eu acredito que as meninas que estão aqui conhecem aquele pretinho básico, né? O vestido pretinho básico que a gente utiliza. Ele tem origem exatamente na Coco Chanel. Está ali representado pela artista que vocês conhecem também do filme Bonequinha de Luxo, eu acredito que é o nome do filme. E do outro lado, representando as obras da Schiaparelli, vocês têm a Wallis Simpson, que ela era esposa do príncipe de Gales, aquele que ele deixou a realeza para poder se casar com ela. Ela tinha outro marido, ela tinha um marido que ainda era vivo, ela tinha sido divorciada. Aí a realeza não aceitava que ele se casasse com ela, aí ele decidiu abdicar do trono para poder se casar com ela. Então, ela está usando o vestido ali da Elsa Schiaparelli. E se vocês observarem bem, nessa parte aqui do vestido dela, está pintado uma lagosta. É porque não dá para ver bem ali, porque está preto e branco, mas aquela lagosta ela é laranja, né? Então, de um lado, vocês têm a tese da Coco Chanel, que ela diz que as roupas têm que representar longevidade, elegância, conforto e funcionalidade. E do outro lado, representando a antítese, vocês têm a Schiaparelli, que fala que as roupas têm que ter inovação, tem que representar ousadia, né? Até porque ela pintou uma lagosta no vestido. Tem que ser uma experimentação, ela queria experimentar artisticamente como seria uma roupa baseada no surrealismo daquela época. E tem que ser autêntico. Então, você junta a tese de uma com o oposto dela, que é a antítese, e você tem o que a gente chama de moda do século XX, que nada mais é do que representar ao mesmo tempo uma posição que é pessoal e ao mesmo tempo é uma expressão pessoal, a moda é uma expressão pessoal, ao mesmo tempo que é uma expressão da época. Então, juntando esses dois, porque quem representa a expressão pessoal seria Coco Chanel, e quem representa, o coletivo, no caso, seria Coco Chanel, e quem representava a ousadia pessoal seria a Schiaparelli. Então, juntando os dois, vocês têm o resultado aí, que é a moda, que ficou vigente aí no século XX.
e que até hoje influencia a forma de pensar, né? E aí vem um questionamento, nosso primeiro questionamento. As feministas entendem que participar ativamente desta dialética que existe na moda, você ter uma pessoa representando uma visão do que deve ser a roupa feminina e a outra representando outra visão, essa é a dialética, essa contradição, pode influenciar na definição de tendências e na formação do espírito do tempo daquela época, né? Mas o questionamento é, a mulher cristã deveria participar dessa dialética da moda? Porque a feminista, ela diz que pela moda ela consegue influenciar o espírito do tempo. Então, se você, por exemplo, pegasse a Schiaparelli e colocasse ela como tendência do momento, quais seriam os valores que você iria, como é que eu posso dizer? Influenciar que existisse naquela época? Seriam os valores da ousadia, da autenticidade, etc. Mas e a mulher cristã, ela deve participar? E se sim, de que maneira? Porque as feministas estão participando. Como é que elas estão participando? Elas colocam peças de roupas que desafiam os padrões tradicionais de beleza e feminilidade. Para vocês terem noção, é só vocês pensarem no caso da Priscila Alcântara. Vocês viram o que foi que aconteceu com a imagem dela? Pronto. Exatamente isso. Elas colocam em desfiles de moda corpos diversos e corpos reais. Designs inclusivos e peças não binárias. E aí, como é que a cristã deveria responder a esse tipo de investida da feminista? Simplesmente deixando a moda de lado e não agindo mais? Então, existe uma forma da gente combater essa influência feminista na moda, que é por meio de criações e decisões de consumo ao mesmo tempo, né? A gente pode trazer elementos da cosmovisão cristã para as coleções e adotar, para aquelas que produzem a moda, práticas empresariais alinhadas com esses valores que são cristãos. E que valores são esses? Integridade, equilíbrio, modéstia, ética industrial, ou seja, houve uma... Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas houve uma notícia que dizia que os produtos que vêm da Shein, para quem gosta de consumir da Shein, vêm a partir de trabalho que às vezes é até tido como trabalho escravo, né? E aí a gente deve consumir os produtos da Shein? Não, enquanto mulheres, porque é baratinho, né? Você compra da Shein, daqui a pouco chegou bonitinho, perfeito. Mas será que a gente consumindo aquilo dali vai estar ajudando ou não? A ética industrial deve influenciar nas nossas decisões. Designs que sejam duradouros e que expressem beleza e feminilidade. Então, existem formas da gente trabalhar naquilo que as feministas tentam destruir, né? Que elas usam a dialética de Hegel, né? Que diz que a contradição, ela cria as coisas. As cristãs têm que vir com outra ideia. A ideia de que a redenção daquela área, né? A ideia cristã, que a redenção é que cria. A relação de Deus ali na Trindade foi que criou. São relações e redenções que criam um novo homem, nova vida, né? Então, a gente tem que redimir as áreas que estão necessitando desta redenção. Outro homem que influenciou na posição desse novo feminismo foi Karl Marx. Vocês estão vendo aí? Que ele dizia o quê? Ele dizia que são as relações de produção que vão ditar como vai ser a estrutura da sociedade. E ele dizia que a sociedade é dividida em classes. Assim como na indústria existe o operário, né, o gestor e o líder, na sociedade também existem classes, segundo Karl Marx. E essas classes estão na mesma relação de dialética que Hegel falou, elas estão em constante contradição. E é nessa contradição, nessa luta entre as classes, em que vai se gerar uma nova forma de pensar, uma nova forma de organizar a sociedade. E ele diz que é essa luta de classes que vai ser o motor da história. Agora, o que é interessante aqui, e que às vezes pode até influenciar a nossa forma de pensar, é quando ele fala que a natureza do indivíduo é determinada por sua função social. E às vezes isso está tão arraigado no nosso pensamento que a gente nem percebe. Por exemplo, se alguém chegar para você e perguntar quem é você,
algumas pessoas, a primeira coisa que vai falar vai ser a função, né? Eu sou médica, eu sou engenheira, eu sou... Entenderam? A função. Já numa visão cristã, a gente não deve definir o que é o indivíduo a partir da função que ele exerce, mas a partir daquilo que Deus determina que nós somos. Então, é na relação com Deus que a gente se conhece, e não na nossa relação de trabalho, que a gente vai ter um conhecimento acerca de nós mesmos. E ele diz que as pessoas que fazem parte das classes, elas devem tomar consciência de que são exploradas, devem encontrar as contradições do sistema, se organizar e desenvolver uma ação para revolucionar aquele sistema, quebrar aquele sistema e não ser mais explorado. Então, de onde é que vem a ideia marxista já falei, a ideia feminista de que as mulheres fazem parte de uma classe que é uma classe oprimida e que precisa agir, precisa se organizar num coletivo e agir, né? Vem exatamente de Karl Marx, que era um homem. E outra ideia completamente não cristã, lembrando que essa parte daqui de Karl Marx, ela é completamente materialista, ela é uma visão que simplesmente retira Deus como autor da história, né? Então, é basicamente uma visão que é ateísta. Sendo uma visão que retira Deus da história, eles precisavam encontrar uma explicação que não fosse Deus para a origem da família. E o que é que eles diziam? A família, ela surgiu quando os homens começaram a acumular riquezas da caça deles, da agricultura deles, e eles precisavam passar essa riqueza de alguma forma, por herança, e para isso eles precisavam de uma relação monogâmica com a mulher, para que ele soubesse que aquele filho que nasceu daquela mulher é realmente dele, e ele pudesse passar aquela propriedade para o filho. Então essa foi a explicação materialista para a origem da família. O cristão, ele não entende dessa forma, ele entende que a família, ela veio de quê? De Deus. Quando ele cria Adão e Eva, então ele cria ali a família. E aí ele diz, a família contém em miniatura todas as contradições que depois se estendem através da sociedade e do Estado. Um trabalhador que não tenha propriedade para passar, né, como herança, então não vai precisar se casar. Então, se você não tem propriedade, você não precisa casar. E se você tiver, por exemplo, algum filho, o Estado é que deve assumir as funções da família. Então, as feministas vão pegar a ideia desses três homens, Hegel, Marx e Engels, para formar essa nova visão delas. E aí vem a primeira feminista. O que é que ela diz? A solução para a opressão das mulheres não reside na legislação, no voto, mas sim na união dos trabalhadores. As feministas não devem procurar no sistema que existe os recursos para se defender. Elas devem derrubar esse sistema. E qual é o problema com essa visão? É que essa visão, ela carrega em si uma falsa esperança, que é trabalhada aí por Roger Scruton, que é bem interessante. Ela carrega uma falsa esperança que é capaz de se transformar em um exército em marcha. Então, o que é que acontece? Quando a gente é movido por uma falsa esperança de que eu vou conseguir solucionar o problema da humanidade se eu destruir determinada coisa, é quase maquiavélico dizer isso, né? Os fins justificam os meios. Então, se eu tenho aquele fim que eu acredito que é bom, que é uma solução para o meu problema, então, independente do meio que eu utilizar para atingir aquele fim, eu vou utilizar. Então, muitas vezes, essa esperança de construir uma sociedade melhor, muitas vezes não, a história prova isso, gerou resultados que não foram tão legais. Como, por exemplo, vocês estão vendo ali a estátua de uma menina, é uma menina ucraniana, que durante a Revolução, né, a quebra do sistema capitalista ali na União Soviética, ela passou fome porque os revolucionários simplesmente decidiram retirar dos camponeses o seu sustento para poder abastecer o pessoal, né, dos revolucionários, e os camponeses começaram a passar fome ali na região da Ucrânia. Então, para justificar a quebra do sistema, eles não tiveram
receio de matar pessoas, de deixar pessoas passando fome. E eu não entendo como esse tipo de ideia pode ser bom para as mulheres, se tantas mulheres morreram durante a Revolução na União Soviética, né? De fome, inclusive. Outra ideia, essa daqui é um pouco mais revolucionária, digamos, que é a da Kollontai. Ela era da Rússia e ela viveu a Revolução Soviética naquela época. E o que foi que aconteceu? Ela disse que existe, claro, a opressão ali dos trabalhadores, mas que as mulheres elas têm um tipo específico de opressão que é perpetuado pela família. E, claro, se a família não é de origem divina, qual é a conclusão que a gente chega? A gente vai ter que modificar essa família, então. Que é o que acontece, o que é que as feministas tentam hoje fazer é modificar as formas de relacionamento. Por exemplo, as formas de relacionamento, eles acham que as pessoas podem se unir sem nenhum tipo de obrigação, né? O casamento ele pode ser dissolvido por meio do divórcio. A maternidade, as mulheres têm que ter acesso à contracepção. E o trabalho doméstico deve ser um dever coletivo. Não deve ser o dever só da mulher, deve ser o dever de todas as mulheres fazendo todo o trabalho coletivo e o dos homens também ajudando. Então, não existe mais a propriedade privada, portanto, o trabalho doméstico deve ser um dever coletivo. Só que ela dizendo dessa forma não foi bom para ela, porque a ideia do comunismo daquela época era igualdade em todos os sentidos, né? Então, se ela diz que existem problemas específicos da mulher, ela está saindo da linha da igualdade desejada ali pelos camaradas. E aí, quando Stalin chega ao poder, ele acaba atrapalhando toda tentativa dela de criar essa nova forma de família e de sociedade. Então, ela não conseguiu fazer o que ela estava intentando fazer durante a União Soviética. Em vez de conseguir essa nova forma de relação, o que ela conseguiu foi mais da família tradicional lá na Revolução Soviética. Então, as mulheres agora tinham dupla jornada de trabalho, não tinham acesso à contracepção, nem nada desse tipo. E aqui teve mais outra, Clara Zetkin, da Alemanha, e ela diz: as configurações familiares, como qualquer outra estrutura, passam por mudanças e vai ter o seu eventual desaparecimento. Como eu falei para vocês, se a gente entende a família como o resultado de uma relação de produção, quando essa relação de produção acabar, a família acaba junto. Né? Então, ela pensava dessa forma. Essa transformação é impulsionada pela economia. O trabalho doméstico desempenhado pelas mulheres é considerado economicamente obsoleto e tende a ser compartilhado socialmente no futuro. Tentaram fazer isso? Tentaram. O Estado de Israel, por exemplo, ele começou com o que a gente chama dos kibbutzes, que foi uma tentativa de coletivização, entre as famílias, em que a educação era compartilhada, os itens eram compartilhados, existia dormitórios para os filhos, que era separado dos pais, todo mundo junto. Então, até as roupas eram compartilhadas entre as pessoas. Então, foi uma experiência que teve ali no moderno Estado de Israel, né, dos kibbutzes. Só que, pelas próprias mulheres, essa forma de se organizar não deu certo. As próprias mulheres disseram: não, eu não quero, eu quero meus filhos comigo, dormindo comigo, eu quero minhas roupas, eu não quero compartilhar minhas roupas com outras pessoas. Então, as próprias mulheres, elas se empenharam em não ter essa nova configuração de família com as obrigações compartilhadas por todos e sendo função do Estado fazer as funções que são da família. Elas não aceitaram isso. Então, já foi uma experiência que deu em fracasso. E, por fim, essa daqui, que é a Emma Goldman, ela era um tipo de anarquista, marxista, revolucionária. E ela diz que o voto feminino não pode ser considerado progressista, porque, no máximo,
ele é encarado como um voto reacionário, porque se colocarem as mulheres com a mentalidade que elas têm para votar, as mulheres não vão votar a favor do aborto, por exemplo. As mulheres não vão votar a favor do divórcio. As mulheres vão votar em quê? As mulheres vão votar a favor de creches para crianças, de soluções para injustiças que elas veem. Então, dar o voto para a mulher não é algo que ela achava que era progressista, ela achava que era mais conservador, mais reacionário, porque as mulheres só vão reafirmar o que já existe. E aí elas dizem que o casamento nada mais é do que uma relação de compra, em que os homens compram as mulheres e o preço que as mulheres dão para poder se casar é renunciar ao nome delas, à privacidade, à dignidade e até mesmo às suas vidas. Então, a ideia de casamento era visto como boa na era de ouro da domesticidade e agora começou a vir como uma ideia que é ruim, uma ideia opressiva. E aí ela diz que o amor deve ser totalmente livre, desprovido de regras e não deve ser sacrificado a qualquer forma de autoridade. Então, a partir daí é que começa aquela história de amor livre, né, que a gente tem hoje em dia com as feministas. Começa dessa mocinha daí. O problema dessa ideia dela, e que é contraditório, é explanado ali por Nancy Pearcey. Ela é uma escritora que fala sobre cosmovisão cristã. Ela diz que quando a gente destrói a família, a destruição da família é uma mera ferramenta para aumentar o poder do governo sobre os indivíduos. Porque a gente elimina os laços de lealdade concorrentes e a gente acaba criando a submissão total do Estado. Então, você tem a família e você tem laços de lealdade com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Quando você destrói a família, para onde foi esses laços de lealdade? Você fica um indivíduo isolado. E uma pessoa isolada é muito mais fácil de ser manipulada e de se submeter às decisões governamentais do que uma pessoa que tem uma lealdade familiar. Então, essa é a resposta dela para esse tipo de revolução que visa destruir a família. E isso é uma contradição para Emma Goldman, porque ela era anarquista, né? O que ela menos queria era o Estado governando. Mas ela reforça o poder do Estado quando ela tenta destruir as relações familiares. E aí, como é que a gente pode responder a esse novo tipo de feminismo, que é chamado de feminismo marxista? E aqui eu trago um versículo para vocês, que diz o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então eu grifei essa parte, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, porque a visão de Marx é totalmente oposto, é materialista. Ele retira o Senhor de todos os teus caminhos. Retira o Senhor de todas as tuas análises. Então, o que a gente tem que ser é ser cristão, é colocar o Senhor em todas as nossas análises, é reconhecer Deus em todos os campos. E nisso, a gente traz ali um conceito que é chamado de corandeu, que é diante de Deus, que é viver consciente da presença e da vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Inclusive na hora do trabalho, nas relações familiares, a gente tem que saber que Deus está nos observando, que Deus está presente. Entendeu? E isso evita o quê? Isso evita que a gente haja com injustiças, por exemplo. Porque se eu sei que a minha ação que eu estou fazendo na minha empresa, enquanto empresário, está sendo injusta com o meu funcionário, se eu vivo o corandeu, eu sei que Deus está vendo o que é que eu estou fazendo. Né? E ali eu trouxe para vocês a parábola do juiz iníquo e da viúva. Vocês conhecem essa história, né? O que é que ela diz? Ela diz que existia uma viúva que todos os dias chegava no juiz, que era um juiz iníquo, né? Ele era ímpio. E ela todos os dias chegava nele para que ele julgasse a causa dela. Julgue minha causa. Ele, não, vem outro dia. Julgue minha causa. Não, vem outro dia. E ela lá sofrendo a injustiça e o juiz sem querer julgar. Até que ela insistiu tanto que o juiz
julgou a causa dela. Ela diz, não, essa mulher está insistindo demais. E aí Jesus Cristo diz, se um juiz que é iníquo vê a causa do injustiçado, quanto mais Deus, que é santo, não vai ver a causa das pessoas que estão precisando. Mas quando Deus voltar, haverá fé na terra, né? Será que a gente tem fé suficiente para acreditar nisso? Que Deus está vendo a causa? Então isso é viver corandeu, é viver diante de Deus, sabendo da presença de Deus. É reafirmar que a família, ela não é obra de um método de produção, ela não surgiu da economia. A família surgiu com um mandato divino. E por isso ela deve ser preservada e respeitada como parte do plano de Deus para a humanidade. A gente não deve destruir a família, a gente deve proteger e preservar a família, porque ela é vontade de Deus para a humanidade. É reconhecer o senhorio de Cristo em todas as áreas de nossa vida. O senhorio de Cristo, ele é reconhecido pela maneira como os cristãos veem e interagem com o mundo ao seu redor, buscando viver de acordo com os princípios e ensinamentos de Cristo em todas as esferas da vida, não apenas na espiritualidade. É a gente deixar essa visão de que o senhorio de Cristo se reserva apenas para a nossa ação dentro da igreja. O senhorio de Cristo, ele tem que abarcar tudo. Tem que abarcar nossas decisões políticas, abarcar as nossas decisões econômicas, o nosso modo de produzir, o nosso modo de trabalhar, como a gente trata o nosso funcionário, como a gente, enquanto funcionário, está trabalhando. Então, a gente tem que ver o senhorio de Cristo na ética, na política, no trabalho e também nas relações. E, por fim, uma resposta cristã ao materialismo histórico e ao feminismo marxista é a teologia da cruz. O que é que a teologia da cruz vai nos trazer? Qual reflexão ela nos traz? É muito fácil fazer a coisa certa no espírito errado. E a gente tem que evitar isso, né? Evitar agir por medo, por impulso ou raiva e cair na constante lamentação causada pela frustração, que é tão comum entre as feministas, né? Elas têm uma frustração e, a partir disso, elas começam uma série de reclamações. Então, a mulher cristã, ela não pode agir por medo, nem por impulso, nem por raiva e cair nessa cilada chamada lamentação causada pela frustração. Em vez disso, a gente tem que compreender que determinados sofrimentos e injustiças são um convite para compartilharmos das aflições de Cristo, assim como participamos de suas glórias. É bom quando a gente participa da parte boa, que é fazer parte da igreja, mas Deus também nos convida a participar da parte que envolve você ser injustiçado e da parte que envolve você padecer de sofrimentos. Porque se até Jesus Cristo padeceu e sofreu, quem somos nós para não padecermos também? Nossas feridas são a oportunidade de cultivar o nosso espírito como dependente de Deus. Então, a partir disso que a gente sofre, a gente cultiva um espírito que é dependente de Deus. E é exatamente esse tipo de espírito dependente de Deus que Deus usa para agir no mundo. Deus não vai agir com você se você acha que você está no controle de todas as situações, se você não é dependente dele. Então, você tem que ter o espírito de dependência de Deus para que ele possa agir através de você no mundo. Assim como na vitoriosa ressurreição de Cristo sobre a morte, a gente deve orientar os outros para o arrependimento e uma vida renovada através de confrontos amorosos e sinceros. Então, se você vê uma injustiça sendo cometida, você deve se recolher e ficar calado? Não. Você deve cultivar o espírito dependente de Deus e, em seguida, confrontar em amor e sinceridade aquela situação que você viu. E isso é uma forma de reduzir os efeitos do pecado em um mundo que já está fragilizado. Então, se você age dessa forma, com justiça, segundo os princípios bíblicos, as feministas não vão ter do que se alimentar. Né? Porque elas são movidas por problemas, elas são movidas por injustiças, o que motiva elas é exatamente isso, o que elas chamam de opressão, né? Se você age
para minar isso que alimenta elas, vocês automaticamente estão tornando elas desnecessárias. E ali a gente vê, na expressão de José, quando ele foi traído pelos irmãos, que a forma como ele agiu foi exatamente dessa forma. No entanto, José lhes assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Então ele não teve receio de chamar o mal de mal. Ele disse: o que vocês fizeram é mal, e é isso, o que vocês fizeram é mal. Mas Deus tornou esse mal em um bem. Então essa deve ser a nossa atitude. A gente tem que confrontar o pecado e tem que trazer respostas, assim como a gente fez naquela parte de como a mulher deve trabalhar a moda, a mulher cristã deve trabalhar a moda, assim também a gente deve fazer em todas as áreas. Então, quem for da área da cosmética, vai fazer nessa área o mesmo tipo de trabalho, quem for da área da engenharia também, e etc. E assim, eu encerro aqui, eu agradeço a oportunidade que a igreja deu. Alguma pergunta? Primeiro, parabéns pela palestra, Alice. E você descreveu a segunda onda do feminismo como sendo marxista, ou seja, enquanto a primeira fase, digamos assim, do feminismo era tão somente liberal, buscava tão somente entre aspas, né, mas a luta era por direitos civis. Na segunda fase você tem uma análise econômica, né, das mulheres, a necessidade delas serem agentes econômicos independentes. Aí dentro desse gancho, filhos em geral retiram a mulher do mercado de trabalho, né? E a mulher precisa sair do trabalho quando ela tem filhos. Então eu queria que você comentasse um pouco o que é que elas pensavam sobre a maternidade, né? Como é que elas viam a mulher ter filhos, essas pensadoras do século XX, e se você vê uma relação dessa fase do feminismo com o que a gente vê hoje, que é a recusa, muitas vezes, das mulheres de terem filhos, de terem muitos filhos, de terem mais de um, mais de dois filhos, de terem esses filhos tarde, de priorizarem a carreira, né, para terem filhos já com idade avançada. Então, eu queria que você comentasse essa questão aí de como é que essa escola do feminismo via a questão da maternidade. Então, as feministas dessa época, elas viam a maternidade como realmente um problema que impedia elas de se realizarem na parte econômica, né? E aí, qual era a solução que elas traziam? Como eu falei para vocês, a gente destrói aquilo que nos oprime. Então, elas criaram os métodos contraceptivos, primeiro, já para não ter filho ou para entardecer esse processo de ter filhos. Outra coisa, creches, né, para colocar as crianças. Acaso nasce uma criança, a gente coloca ela na creche. Escolas de tempo integral, né, para que meu filho fique na escola no tempo integral. E elas também tinham a ideia do compartilhamento coletivo da educação dos filhos e dos cuidados do lar também deveria ser algo que deveria ser coletivo. Mas como a gente viu, não deu certo essa parte de um cuidado coletivo ou realizado pelo Estado. Até hoje a gente vê que também não dá muito certo quando a mãe ela deixa o filho na creche por muito tempo ou simplesmente dá a educação para ser prioridade da escola, né? Que a gente vê é uma ascensão de filhos que estão aí soltos pelo meio da rua, né? A educação deles está capenga, né? Então, o que existe é isso. E também essa visão de maternidade como algo não desejado e que foi forçado às feministas, apesar delas não gostarem, durante a União Soviética, elas não tiveram muito essa opção. Como eu falei para vocês, Stalin, ele queria de volta a família tradicional na União Soviética. Foi que fez com que elas pensassem o que realmente... Elas pensaram assim, se a gente está no socialismo e a nossa opressão continua, mesmo depois que a gente modificou os meios de produção, então deve ter outra coisa que não está nos meios de produção que está nos oprimindo. E aí é que vem a terceira onda do feminismo, que é esse existencialista daí, como vocês estão vendo.
Eles dizem que vai ter outra coisa, que não é o voto, que não é a lei, que não é o sistema econômico que oprime. Elas nunca querem aceitar que é o pecado, né? É sempre alguma coisa, uma explicação secularizada que elas vão tentar encontrar. Então, essa ideia de jogar para o Estado as obrigações que são da família, não só da mulher, do pai também, a obrigação de criar os filhos também é do pai, é da mãe. Isso é uma ideia que veio aí do socialismo e do feminismo marxista. É isso? Mais alguma pergunta? Fala de quem? Ah. Essa. Isso. Essa perspectiva que você trouxe, inclusive, causa estranheza entre as próprias feministas. Porque você pega uma... Não vai dar certo. Se você pegar 4 feministas, uma que seja liberal, junto com uma que seja marxista, uma que seja da identitária e uma que seja pró-LGBT e colocar as 4 para conversar, não vai sair... Só vai sair farpas, né, entre elas. Oi? Eu acho que é a melhor estratégia. A melhor estratégia é botar elas entre elas para conversar. Porque uma vai defender o voto para conquistar seus direitos, a outra vai dizer o voto nada mais é do que reacionário, não vai fazer muita diferença. O que a gente tem que fazer é acabar com os meios de produção. A outra vai dizer que os meios de produção, mesmo que você acabe, ainda vai ter opressões na parte da identidade, né? Por exemplo, a questão do feminismo negro e do feminismo branco. É a questão do feminismo identitário, né? Existem opressões que são específicas da mulher negra e opressões que são específicas da mulher branca. E aí a feminista negra vai dizer, você branca, você não entende, não é seu lugar de fala isso aqui que eu estou sofrendo, né? E daqui a pouco você pega a LGBT que diz que, na verdade, isso até anula a luta das mulheres quando diz
que um homem vestido de mulher, ele tem que ter os mesmos direitos do que as mulheres, né? E aí toda aquela luta feminista pelo direito das mulheres está sendo agora, como é que eu posso dizer? Se eles lutam contra a identidade de gênero, você destrói o gênero feminino, logo você não tem luta feminina, luta de mulher, né? E aí fica a briga entre esses 4 ramos do feminismo. E realmente é como você falou, tanta luta, tanto esforço para conquistar determinadas coisas que elas dizem que conquistaram, mas que a gente vê que foi, na verdade, uma evolução histórica e, inclusive, estamos passando por uma próxima que talvez vá até modificar o comportamento das mulheres em geral, que é a revolução da inteligência artificial, né? Depois da pandemia, a gente acabou descobrindo que muitos dos trabalhos que a gente faz fora de casa pode ser feito dentro de casa. Já existem pessoas exigindo que o período de trabalho seja reduzido, né? Para, em vez de você trabalhar 6 dias na semana, você trabalha 4, né? Isso vai acabar influenciando na relação familiar, de certa forma, porque as mulheres vão voltar para dentro de casa, né? Durante a pandemia, a gente teve esse processo de volta para dentro das casas, inclusive dos homens, né? E de trabalho que é feito também dentro de casa. Porque se a gente tem robôs com inteligência artificial que possam fazer nosso trabalho, o trabalho mais pesado e mais árduo, vai restar bastante tempo aí para a gente pensar em outras formas de trabalhar e de serviços, né? Então tá aí, são novas tendências, eu não sei o que é que vai gerar isso, se vai gerar uma nova onda de feminismo, eu também não sei, eu espero que não. Mas são questões que a gente, enquanto cristão, a gente tem que desenvolver. A pessoa que for da área de ciências da computação, ciências da tecnologia, tem que estar pensando nessas questões. Quem é da área de sociologia tem que estar pensando nessas questões. O que a gente não pode é deixar o terreno livre para que seja ocupado por um pensamento secularizado que não teme a Deus. Aí a gente não pode deixar, a gente tem que pensar dessa forma. Era isso. Mais alguém? O plot da série era, acho que 3 mulheres, 2 ou 3 mulheres negras que eram bem independentes, tal, e viviam uma liberdade sexual, tal. E o que foi uma jogada da Globo para tentar acenar com o feminismo acabou sendo entendido de outra forma, porque o movimento à esquerda entendeu como uma coisificação da mulher negra. Então o feminismo negro, por assim dizer, ou seja, o encontro do feminismo com a questão racial já leu de outra forma. Eu lembro de ter visto até alguns protestos na época, que aquilo era uma coisificação do corpo negro e coisa e tal. Então, assim, só para pegar esse gancho de que a gente está vivendo realmente uma confluência de pautas, que você vai ter agora feminismo junto com a pauta LGBTQIA+. Né? Então, chega um momento que a gente não sabe realmente para onde vai e não tem como defender todas as pautas juntas, né? Elas chegam a um ponto de contradição que não tem como. Por isso que a gente tem que analisar a raiz. Porque se a gente entende a raiz, a gente consegue dar as respostas para esse tipo de situação, porque é muito complicado, é muito conteúdo, é muito assunto, são muitas pessoas falando ao mesmo tempo e você vai ficar perdido se você não for na base, para tentar entender na base e responder à base, né, do que está sendo realizado pelas feministas. Eu acho que eu não comentei aqui, mas um aspecto que é muito forte no feminismo marxista e que, infelizmente, a gente, enquanto mulher cristã, a gente não trabalha essa parte, é na criação de políticas públicas. Né? Elas estão muito, muito, muito engajadas nessa parte de criação de políticas públicas. Enquanto a gente cristã, a gente está muito na parte de
como é que eu posso dizer? De trabalhar em pontos específicos, elas estão na parte da legislação ali, criando políticas públicas, porque faz parte da essência desse tipo de feminismo, eles irem até o Estado para solucionar os problemas deles, né? Então, nessa parte... Mas até que, inclusive, nesses anos, tem tido algumas mulheres deputadas, hoje em dia, né, cristãs, que estão ali também tentando amenizar essa influência toda do feminismo. Então, a gente enxerga muito essa feminista marxista nessa parte de políticas públicas, na formulação de políticas públicas. A gente vê muito a feminista liberal na parte da universidade e dos trabalhos e das empresas. E a gente vê muito a feminista da identitária, né? Que eu chamo de identitária, na parte das performances, na parte artística. Não é tanto que, para quem assiste, por exemplo, o universo Marvel, DC, alguma coisa assim, esse universo geek, né, que a gente chama, vocês podem ver que está tendo a influência do feminismo identitário ali dentro. Muitos personagens estão sendo mudados, inclusive nas histórias até da Disney também, né, a gente vê essa mudança, e que isso é influência, de certa forma, dessas filosofias identitárias, que seria interessante vocês pesquisarem o que o pastor Guilherme de Carvalho fala sobre isso, quando ele fala sobre revolução afetiva e políticas de identidade. Mas isso é para o próximo tópico. E aí, minha gente, mais algum comentário? Justamente. E aí a gente tem que o feminismo ele é negação do cristianismo quando
ele basicamente nega os pontos da cosmovisão cristã, né? De onde veio a queda, de onde veio a criação, de onde veio a queda e o que é capaz de redimir a sociedade, né? A gente sabe, como cristão, que Deus criou todas as coisas e determinou como devem ser, como deve proceder, como deve se estabelecer. Houve a queda por conta do pecado e que Jesus Cristo redime ali a sua criação. Já cada vertente do feminismo, ele vai trocar esses conceitos por outros conceitos. Por exemplo, o feminismo marxista, como a gente viu, a criação são os meios de produção. A queda é a exploração de uma classe pela outra, né? Como é que a gente redime essa sociedade? Por meio da revolução. Até aí a gente consegue analisar dessa forma, utilizando a cosmovisão cristã, porque a gente consegue estabelecer bem em que é que esse feminismo está contra o cristianismo. Mas fica cada vez mais difícil quando essa visão religiosa do homem que precisa ser salvo de alguma coisa se modifica para a visão do homem afetivo, que é não existe mais queda e redenção nessa parte. Existe só a criação que precisa ser agradada. Eles não têm mais muito elementos de queda e de como redimir essa queda, né? Então, vocês vão ver que vai ficar cada vez mais difícil, mas a gente tem, enquanto cristão, que dar uma resposta, de certa forma, para esse tipo de movimento, que muitas vezes pode até estar influenciando o nosso próprio comportamento, né? A gente tem que dar uma olhada nisso com relação a gente mesmo também. E aí, minha gente, mais alguma pergunta? Quer perguntar? Oi? Sim, referências que eu utilizei para essa palestra. Para quem quiser saber um pouquinho mais. Primeiramente, a Bíblia Sagrada, né? Nosso manual de tudo. Então, tá aqui a Bíblia Sagrada que eu utilizei. Versão reformada. Não tem os livros católicos. Outro livro que eu utilizei foi esse da deputada Ana, que ela comenta bem a história do feminismo e como ele levou ao feminismo atual. Perversão e subversão. Feminismo, perversão e subversão. Essa palavra subversão é exatamente aquilo que o irmão estava comentando ali, de como o feminismo ele é capaz de aumentar o tamanho da influência do Estado, né? Então, ele é um mecanismo de subversão para aumentar o poder do Estado sobre a população. Esse aqui também, Feminilidade Radical. É bem interessante este livro. Esse daqui também, o outro lado do feminismo. Esse aqui é As Vantagens do Pessimismo, de Roger Scruton. O título parece meio assustador, mas não é exatamente isso que vocês estão pensando. Ele fala, como eu comentei com vocês naquela parte, que às vezes um otimismo em uma solução que seja em uma esperança humana pode levar a algumas tragédias, como foi a questão do comunismo, né? Eles tinham esperança numa sociedade igualitária, sem classes e etc., e acabou gerando o que a gente viu, morte e fome. Esse daqui, eu sugiro que vocês só leiam depois que vocês lerem aquele dali, porque esse daqui é escrito por uma feminista. E o que ele traz de interessante é exatamente essa parte de mostrar que as vertentes do feminismo vieram de filosofias de homens. E ela mostra quais são essas filosofias de que as feministas se basearam. Inclusive, ela
tenta dizer que até hoje não deu certo o feminismo porque ele foi baseado em filosofias de homens. Porque se fosse de mulher, teria dado certo. Né? Então, ela meio que faz isso. Então, por isso que tem que ter um pouco mais cuidado desse daí. Teoria feminista e as filosofias dos homens. Esse aqui é fundamental. Esse eu recomendo que seja o primeiro a ser lido. Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo de seu Cativeiro Cultural, da Nancy Pearcey. Ela que fala como a gente pode utilizar a cosmovisão cristã para atuar nas várias áreas da vida, né? Esfera cultural, econômica, política, social, como isso acontece. Eu gosto desse livro porque ele é prático, né? Ele mostra como a gente faz isso. E esse aqui é mais uma resposta às indagações da questão social da igreja, doutrina social da igreja. Isso aqui é interessante para a gente entender. Só que esse aqui é por uma visão católica. Os católicos, eles têm uma doutrina social que diz como a gente deve lidar com questões que são sociais na igreja. E ele é interessante por conta desse ponto daí. E aí, minha gente? Mais alguma questão? Alguma pergunta? Perfeito, perfeito. Assim, através do exemplo que a gente consegue muito mais resultado do que a gente só ficar na parte teórica, né? A gente até pode ensinar, mas ensina-se muito mais através do exemplo. Não só o exemplo que vem da parte da mãe, mas também o exemplo que vem da parte da figura paterna, do pai, né? Então, a melhor forma de não se criar feministas é ter o exemplo dos dois dentro de casa. Eu acho isso bem interessante. E controlar realmente o que eles consomem, né? Não só na parte de filmes, mas às vezes a gente deixa o filho com o celular, jogando um joguinho, daqui a pouco ele abre um vídeo do YouTube, começa a falar. E a gente vê isso até, por exemplo, eu observei isso numa menina que eu estava conversando com ela tinha seus 8 anos, e ela nunca saiu do Nordeste, né? E eu, conversando com ela, eu vi que ela estava com um sotaque meio diferente. Eu fiz, onde foi que ela aprendeu? Assistindo o vídeo do YouTube, do pessoal de São Paulo. Ela fazia o mano, não sei o que, assim, meu, mano. Eu fiz, hoje, para vocês verem como influenciar, até a forma de falar influencia os youtubers, né, os influencers. O Instagram também influencia bastante. Instagram nada mais é do que uma vitrine que você tem de várias formas de comportamento que você pode seguir. Então, se você não tiver uma visão mais acurada na hora de entrar no Instagram e observar aqueles estilos de vida, pode ser que você comece a repetir aquilo dali. Entra na moda, na questão da moda, né? Seguir tendências, é questão de moda. Então, tudo isso entra dentro do assunto. E é bem interessante essa colocação de observar para não estar se criando pequenos feministas dentro de casa. Mais alguém? As mães querem falar alguma coisa? Eu queria que alguma mãe comentasse sobre a jornada dupla de trabalho. Eu ainda não sou mãe, eu não sei como é. Eu só entendo a parte universitária de trabalhar. Eu queria que alguém falasse como é que vocês conseguem lidar, né? Se vocês trabalham o dia todo, quando surgiu, quando teve o filho, como foi? Teve apoio, né? Porque são questões interessantes da gente comentar também dentro da igreja. Como é que é a experiência materna? Minha mãe vai falar.
Graça e paz, irmãos. Veja, com relação à jornada, trabalho, eu já não me casei muito jovem, né? Casei com 27 anos. Trabalhava anteriormente e continuei trabalhando até engravidar, porque é uma opinião minha e, assim, dentro dos princípios religiosos, eu sei que Deus nos deu, não é, esse dom da maternidade, de construir uma família e a presença da mãe na educação dos filhos, o acompanhamento da mãe no crescimento dos seus filhos, eu acho muito importante. Confessar a vocês que eu tive 4 filhos e no período em que eles eram crianças, indefesos, eu permaneci com eles. Quando eles estavam numa certa idade, entendeu? Aí eu continuava a trabalhar. E o que eu tenho observado é que na nossa sociedade atual, as coisas não estão assim, tipo, não é que meu exemplo tem que ser o do outro, né? Isso não, cada um faz como queira, mas eu observo, e como cristã, eu acho que fica muito a desejar. Uma das coisas que as mães, as mulheres quando casam estão fazendo é fazer com que só vá gerar um filho quando tiver lá com seus 50 anos, né, 40, porque já trabalhou bastante. Isso a gente está vendo na sociedade, inclusive o irmão aqui até falou. Outra coisa, quando nasce o bebezinho, aí deixa com a babá ou no escolinha. E como é que vai ser criado esses filhos? Eu acho que a educação começa por a gente, a presença da mãe e do pai é muito importante. Lamento muito terem filhos que foram criados, educados com a ausência de um, ou do pai ou da mãe. Mas eu ainda acredito que mesmo assim, ou pelo pai ou pela mãe, se esse ou essa for cristã, essa criança vai ser bem educada, porque o próprio Deus capacita o pai e a mãe, não é, a educar a criança. Agora, quando os pais largam seus filhos, não é, entrega às escolas que a gente está vendo aí barbaridades. Entrega a babá que coloca a criança na frente de uma televisão, pega um celular, vai ficar do lado. E assim, não é? Então, eu acho que é papel do pai e da mãe educar. É muito importante. Quem quiser trabalhar, trabalhe. Eu não acho nada demais a mulher trabalhar, mas desde que isso não venha romper o laço matrimonial, porque hoje muitas mulheres, quando têm um trabalho também, infelizmente, elas gostam de competir com os maridos. A gente está vendo acontecer muito isso, não é? Às vezes é o seu salário que é superior, ou então outras coisas, eu não sei. Muitas até abandonam o seu lar por conta do trabalho. Então, eu acho que o feminismo, ele tem realmente conseguido distorcer na cabeça de muitas mulheres, não todas, com exceção, esse princípio que Deus deixou para a gente viver. Então, realmente, irmã, a gente precisa ter muito cuidado e tudo no seu tempo. Eu acho que a educação e a dedicação aos filhos é uma coisa muito importante, que depois a gente vai receber esses frutos, né? Ou de filhos que vão ser orientados por Deus, ou de filhos que vão cair no mundo, vão servir essa sociedade que, sinceramente, está decepcionante. É isso. Eu gostei. E aí, mais alguma mãe quer falar? Realmente isso aconteceu. Inclusive, muitos artistas se divorciaram, né?
A gente viu o caso do Whindersson Nunes, da Luísa Sonza, nessa época mais ou menos também, se divorciaram. A gente vê também que o que o feminismo fala sobre o amor livre também não funciona. Pega o caso da Luísa Sonza mesmo. Ela se entregou completamente ao tal do Chico e, né, vocês sabem o que foi que aconteceu. Ele traiu ela. Amor livre não funciona. A gente tem que ter o compromisso selado por Deus, né, pelo matrimônio. É no matrimônio que a criança vai encontrar a segurança, né? Vendo a relação dos pais, a criança também vai se sentir segura nessa situação. É onde as crianças devem ser educadas, é dentro do casamento, dentro do matrimônio, com as figuras paterna e materna. Mas claro que existem aqueles casos em que, por exemplo, um dos cônjuges falece e aí resta ao outro educar o filho sozinho. Mas quando não é nesses casos excepcionais, não tem porquê uma das figuras estar ausente, né? Tem que estar presente os dois, além da educação dos filhos. Tinha alguma coisa que eu ia falar, mas eu esqueci agora. Maternidade. Minha gente, eu não lembro não. Agora o que eu ia dizer. Mais alguma? Algum comentário? Vocês estão comentando? Eu estou gostando.
O cancelamento é uma estratégia das feministas, né? Mas é nesse momento do cancelamento que a gente deveria ensinar como cristão a parte da comunhão, né? Enquanto uns cancelam e isolam, a gente deveria tentar se relacionar e ter comunhão, principalmente amizades cristãs. Isso é muito importante. E é difícil você encontrar, até porque dentro da universidade cada um fica... Você nem sabe que é cristão, você nem sabe que é reformado que está ali. E cada um está fazendo o seu papel ali, sua função. Aí quando você descobre, eita, fulano é reformado, fulano é cristão. Vou tentar uma amizade, às vezes não dá certo também. A gente tenta fazer amizade, mas não sei por quê, por qual motivo não acontece. E assim, muitas feministas, elas são feministas porque encontraram no feminismo um apoio emocional, digamos. Encontrou uma amiga feminista que ajudou. No momento que ela estava precisando, ela foi lá e ajudou. Mas cadê as amigas cristãs para ajudar nesse momento também, para dar esse apoio? A mulher teve um filho, né? A visita a mulher que teve o filho, né, para ajudar de alguma forma. Dentro da igreja mesmo isso poderia ser promovido e eu acredito que era dessa forma. Não sei porque hoje não é dessa forma, mas poderia ser. Uma pessoa ficou doente, né, visitar o adoecido. Eu acredito que isso é mais por conta da modernidade mesmo. E cada um vive no seu mundinho ali isolado, nas redes sociais. E dificilmente você vai sair da sua casa para visitar até seu vizinho. Às vezes a gente não sabe nem o nome do vizinho, né? A que ponto chegamos? A gente não conhecer nem o nome do vizinho. E eu falo isso porque eu mesma não conheço. Eu conheço minha vizinha, que é minha tia. Mas o restante do pessoal da rua, difícil. A gente não vê o pessoal mais nas ruas, é todo mundo dentro de casa. Então a gente tem que pensar, né, nas relações também, porque as feministas estão pensando nas relações. Elas criam grupos onde elas vão se consolar, onde elas vão poder reclamar bastante. Inclusive, isso é alimentado o tempo todo, a reclamação delas é alimentada nesses grupos. Isso só reforça ainda mais as ideias que elas têm. Porque se você tem uma ideia, vem outra pessoa e fala, eita, eu passei pela mesma situação, aí você reforça aquela concepção que ela tem. Então a gente tem que fazer o processo inverso, né? A gente que tem que influenciar e não ser a influenciada da vez. Mas isso é um ponto que é difícil de fazer, né? É complicado. Não vou dizer que é fácil, não. Sim, o que eu ia falar era relacionado a muitas mulheres, elas não se consideram feministas. Às vezes elas nem nunca ouviram falar, né? Vamos trazendo aquele realismo machadiano de Ariano Suassuna, vamos falar do povo real, né? O povo real, a maioria da população que vocês veem, vocês conversam. Eu não acredito que a maioria seja feminista. Pelo contrário, eu vejo muitas mães, por exemplo, que querem ficar no lar, mas que muitas vezes a condição não deixa elas permanecerem no lar, elas têm que sair para trabalhar. Tem um evento que vai ter em Lajedo agora, que é das mulheres empreendedoras. É interessante ver como essas mulheres que tem nesse evento, elas expõem, né, em que é que elas empreendem, como a maioria optou por um tipo de empreendimento que não é trabalho em tempo integral. E que é mais um trabalho dentro do lar, por exemplo, trabalho de vendedora de doces, tem muita. Trabalho de extensão de cílios, trabalho de cabeleireira. Muitas delas optam por esse tipo de trabalho para que não retire delas o tempo que elas têm que ter com os filhos. E elas tentam conciliar isso de determinada forma. E é muita mulher que está empreendendo dessa forma, fazendo lojinhas online, vendas pelo Instagram, que elas não precisam montar uma loja física, ir para aquela loja, passar ali 8 horas do dia e abandonar os filhos. Não, elas resolvem tudo pelo celular, né? E a gente vê que as mulheres, elas tentam se esforçar para voltar para dentro de casa, porque elas gostam da família delas, elas amam, né? As mulheres se casam por amor aos filhos, ao marido. Só que existem essas dificuldades também que elas encontram. E aí, como é que a gente pode
ajudar, né, nessa perspectiva, talvez mostrando como a mulher pode trabalhar enquanto é mãe, como a mulher pode ajudar, como o homem também pode ajudar dentro de casa enquanto pai. E é isso. Redução de jornada de hora de trabalho também, para que se tenha mais tempo, não só da mãe, mas do pai também. Poderia também se reduzir. 8 horas por dia para um homem, eu acredito que também seja desgastante. Você quer ficar com seu filho, você quer educar seu filho, mas é desgastante. Você tem que estar lá todos os dias no seu trabalho e às vezes faz até hora extra, porque recebe tão pouco que precisa completar com mais outra carga horária de trabalho para poder trazer o sustento para casa. Então, são coisas que a gente tem que influenciar também na economia de alguma forma. Mas eu não sei como, porque esse trabalho eu deixo para os economistas. Inclusive, tem um aqui, que eu acredito que ele vai pensar nisso. É meu noivo ali, Khaled. Espero que ele pense em soluções econômicas para essa situação. Na psicologia também, a gente vai ter. Minha área é educação, eu sou professora de química e também engenharia e indústria, né? Então, eu tenho tentado pensar em formas de ser uma professora cristã, né? Uma educação cristã. Também tenho pensado em como o cristão deve atuar na indústria, né? Por exemplo, durante a pandemia, a gente faz parte da Maxilin, a gente surgiu a chance, vejam só, se a gente não fosse cristão, que chance tão, assim, de um olhar lucrativo, como é chamativa essa oportunidade. Acabou o álcool em todos os cantos durante a pandemia. Somente a nossa indústria, aqui na região agreste, estava com álcool, com estoque e com material para poder produzir o álcool gel. A gente poderia ter colocado o preço lá em cima, porque economicamente estava escasso o álcool, então a gente poderia colocar o preço que a gente quisesse. A gente fez isso? Não, por quê? Porque a gente tem uma ética que é cristã. A gente não pode fazer dessa forma. No rótulo a gente coloca, por exemplo, que o nosso produto ele tem determinada composição e concentração ali do agente que vai limpar as coisas. E a gente, na produção, a gente diminui a quantidade daquele agente que vai limpar. Sabendo que se a gente fizer isso, a pessoa que vai usar o nosso produto de limpeza, pensando que vai matar os germes, não matou. E aí aquela pessoa adoece. Será que isso é eticamente correto, né? Um cristão poderia fazer esse tipo de coisa? Claro que não. E a gente não faz. Então, dentro da indústria, a gente tem esses tipos de problemas que surgem que a gente tem que agir com ética cristã naquele momento. Para eu reduzir o custo de uma coisa, eu não vou colocar em risco a vida de uma pessoa, né? Por conta disso. Então, a ética industrial gira em torno disso daí. Mas isso são pensamentos que não só as mulheres têm que ter, os homens têm que estar também trabalhando nesse tipo de pensamento. A pessoa que trabalha no comércio, né? A pessoa que trabalha como um médico, um assistente social, tem que pensar, o advogado, né? Tem que pensar, como é que eu posso trazer para a minha área de atuação uma visão cristã, né? Cada um